Eu sempre acreditei no bem e no mal. Nascida e crescida numa família evangélica, dentro da igreja tinha visto de tudo. Já tinha sido curada, já contei vários testemunhos de dentro da igreja e eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Certa vez, para vocês entenderem, eu já tinha vindo de alguns casamentos falidos que não deram certo, por escolhas que eu fiz na minha adolescência, eu fui muito rebelde e eu paguei o preço por isso, mas pela bondade e misericórdia de Deus, ele me colocou num novo casamento. E eu tava ali muito feliz, porque dessa vez tinha sido diferente. Primeiro casamento muito agredida, traída, no segundo a mesma coisa. E quando eu me deparei no terceiro casamento, onde o amor da minha vida me levou pro cartório, me passou pro nome dele, fez tudo ali certinho, não estava mais em pecado, eu tinha reconciliado, o meu marido tinha aceitado Jesus e nós estávamos vivendo ali um conto de fadas. Por mais que toda a família tenha as suas discussões, as suas diferenças, a gente se entendia, a gente se dava bem, e é aquele contexto que fala a metade da laranja e a tampa da panela, eu tinha achado a minha metade da laranja, eu tinha achado a tampa da minha panela. Tava muito feliz, já tinha o meu filhinho do outro casamento, quando meu marido assumiu esse papel de pai, né, na vida do meu filho, eu estava vivendo um conto de fadas. Estava muito feliz mesmo. E nós ia para a igreja, a gente vivia ali, né, uma vida de casados, normal, com briguinhas normais, mas sempre tinha união, tinha amor, que é o mais importante. E aí eu me engravidei do meu segundo filho e foi tudo indo muito bem, gente. Eu tava feliz demais. Mas com o passar do tempo, já há 2 anos, né, vivendo aquela vidinha normal, aquela vidinha de felicidade, eu comecei a perceber algo diferente dentro da minha casa. Primeiro, eu comecei a ficar muito ansiosa e perder o sono à noite. De noite eu não conseguia dormir, eu me sentia sufocada, eu sentia como que se eu tivesse pessoas me sufocando, eu tinha muitos pesadelos de noite e eu ficava ali, nossa, que estranho isso, né? Que fase que eu estou vivendo, muito complicado. E eu comecei a perceber também o meu marido muito extremamente nervoso. Do nada ele estourava, do nada ele arrumava uma briga comigo, do nada ele discutia comigo. E eu comecei a observar, será que ele está me traindo, né? Porque eu tinha vindo de outros casamentos que tinha tido traição. E quando tinha traição, esses meu ex-marido, eles arrumavam confusão, briga comigo para poder terminar comigo e sair de casa para ficar com outras mulheres. Porém, né, o meu marido ali, por mais que ele se estressasse, por mais que ele arrumava uma briguinha, ele ficava dentro de casa. Então eu comecei a descartar que ele tivesse com outra mulher, mas não negava o fato de estar ali um casamento me sufocando, um marido extremamente irritado, brigando por besteiras e eu tava muito no meu limite, eu já estava cansada e pensando que mais uma vez eu tinha feito uma escolha errada. E eu me lembro como se fosse hoje, um dia eu fui dormir chorando após uma briga com meu marido. E nessa briga eu fiquei tão, mas tão chateada, chateada ao extremo, que eu queria acabar com a minha vida. Eu queria ali sair correndo e me tacar na frente de um caminhão, alguma coisa, era pensamentos assim horríveis. Eu tinha pensamentos suicidas e eu nunca tinha vivido aquilo na minha vida. E aí o meu marido falou assim: ai, você chora, você reclama de barriga cheia, diz que quer acabar com a sua vida, você tem que ser grata pela vida que você tem. E aquilo me machucava muito, pois ele não compreendia o que eu estava sentindo e a gente brigava muito. Um dia nós dois estávamos na nossa casa e de repente alguém bateu palma no meu portão. Era uma irmã de uma igreja, né, onde eu não congregava, era de outra igreja, e ela falou assim que queria falar comigo, algo que Deus tinha para me entregar. Imediatamente convidei ela para entrar, perguntei se ela queria tomar alguma coisa, ela falou que não, que iria ser breve, só ia entregar um recado de Deus.
Gente, naquele momento, eu senti que eu ia ouvir a voz de Deus. A presença de Deus na vida daquela irmã era muito grande. E ela falou o seguinte pra mim, falou assim: Jéssica, eu estava na minha casa, começamos uma campanha dentro da igreja e Deus tocou muito no meu coração de vir falar com você algo a respeito dele. E eu comecei meio a ficar com medo. Será mesmo que não é coisa da minha cabeça entregar essa revelação para Jéssica? E eu pedi algo mais forte para Deus e Deus me mostrou uma visão de você na sua sala chorando e muitos demônios pulando e sambando em volta de você. E eu vim imediatamente aqui para falar o recado de Deus e também expulsar esses demônios que estão aqui dentro da sua casa. Gente, naquele momento eu já comecei a chorar, porque eu me lembrei de uma vez que eu estava brigando com meu marido e eu me joguei no chão da sala chorando e eu senti uma opressão, uma vontade muito grande de suicídio. E quando essa irmã falou que me viu no chão chorando e um monte de demônios rodeando-me, eu vi que aqueles pensamentos que eu tinha nada mais era que laços do diabo querendo colocar na minha vida para acabar com a minha vida. E ela começou a revelar que eu não conseguia dormir de noite, que eu sentia me sufocada, que eu sentia coisas me pegando, e era tudo o que eu sentia. E naquele momento eu comecei a chorar e a irmã começou a orar, começou a repreender, né, aquele inimigo que ela estava vendo na minha vida. Acho que você ouvindo essa história, né? Quero pedir desculpa pelos latidos dos cachorros. Mas se você chegou até aqui, não acabou, gente. Não acabou ali. Não foi tão fácil assim, né? Um dia, né, sem força, sem vontade de ir pra igreja, eu levantei e fiz uma oração muito sincera. Falei: Senhor, estou com nenhum pingo de vontade de ir pra sua casa, mas eu sei que isso é a minha carne e eu preciso alimentar o meu espírito, preciso ir pra igreja. Me leva. E aí o meu irmão veio na minha casa, né, coisa de Deus mesmo, me convidou, falou que iria me levar, eu, meu esposo e minha família. Nos arrumamos, tomamos banho e fomos para a casa do Senhor. Chegando lá, eu já sabia que Deus mais uma vez ia falar comigo, pois a presença dele naquele lugar era notória. As pessoas glorificavam e choravam, e eu sentia arrepios. Era a presença do Espírito Santo, Deus estava lá. E no final do culto, né, depois de muita adoração, uma irmã chegou perante mim, uma irmã que eu nunca tinha visto na minha vida, me chamava pelo nome e começou a revelar coisas que eu fiquei com meus cabelos em pés. Essa irmã começou a falar que Deus começou a mostrar para ela que ela via muitos demônios enviados para minha casa e ela via também o nome do meu marido e o meu nome escrito num papel, colocado dentro da boca de um sapo e costurado e enterrado no cemitério com muitas oferendas de uma pessoa que era da minha família, que tinha feito macumba para mim, pois tinha muita inveja de mim e do meu casamento. E eu comecei a chorar naquele momento e Deus começou a falar e ela começou a marchar em volta de mim. Isso comigo, gente, em prantos, caídos de joelhos no chão. Eu chorava muito, muito, muito. E aquela irmã sapateava e ela falava: esse inimigo não vai ter força na tua vida. Todo pensamento... Gente, tô me arrepiando. Todo pensamento suicídio... Tô arrepiadinha, gente. Todo pensamento suicídio vai ser caído por terra. Esse laço que foi feito para acabar com a tua vida, com a tua família, tá sendo quebrado em nome de Jesus. Aquela irmã não se contentou, pediu pro pastor, que era meu irmão, para ir lá em casa para orar. Eles pegaram, gente, o óleo de unção. E, gente, naquele momento eu vivi o sobrenatural. A gente foi para minha casa. Chegando lá, a irmã falou, né, pediu pros irmãos unir as mãos, que foi alguns irmãos, e ela começou, gente, vocês vão ver, vocês vão ouvir coisas assim que eu vivi, que se eu ouvisse eu não acreditaria, mas eu vivi, então eu tô aqui para contar para vocês. Aquela irmã, junto com todo mundo unido ali de mão dadas, começou a orar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ela começou a orar, gente, de repente. Gente, a luz estava acesa, ela começou a piscar, sabe? Uma coisa assim muito,
muito horrenda mesmo, de ter medo, horrípila, dava muito medo, a luz piscava. E o meu irmão tinha dom de ver, né? E essa irmã também. E os dois, assim, gente, eles estavam orando, os dois olharam pro meu quarto, os dois, assim, juntos, assim, sabe? E naquele dia, a Vitória, minha filha mais nova, ela era um bebezinho, ela tava dormindo, eu coloquei ela no berço. E aí, oh, gente, eu tô me arrepiando. É isso. E aí, de repente, o meu irmão e essa irmã, eles olharam por quarto, os dois juntos, assim, como se eles tivessem visto alguma coisa. E as outras irmãs que estavam lá não viu nada, eles viraram. E a Vitória começou a chorar. E essa irmã foi correndo, ela tava descalça, ela tirou o salto, ela tava descalça, ela pegou o óleo e ela falou assim: você não tem. Gente, o cabelo do meu pé, o cabelo, os cabelinhos da minha cabeça, tudo arrepiado. Você não tem poder contra a vida dessa criança. Sai daqui toda maldição, toda inveja, essa criança do Senhor. E ela começou a orar, a repreender. E de repente essa irmã, né, a Vitória tava chorando dentro do berço, e a Vitória parou de chorar, voltou a dormir. E essa irmã começou a passar um ungido pelo quarto todo e repreendendo. De repente saiu essa irmã e o meu irmão correndo pros outros cômodos. Era como que se o que tinha feito tava ali correndo em todos os cômodos pra se esconder, pra não sair. E aí, gente, eles saíram correndo pro quarto. E a porta da cozinha, que era a porta do fundo, estava aberta. E de repente, quando meu irmão e a minha irmã chegou na sala, e essa irmã começou a procurar. E de repente, gente, a porta do fundo bateu sozinha, numa pressão tão forte. Era como se tivesse passado um vento e bateu a porta, sabe? Assim, a porta bateu, pá! E o meu irmão e essa irmã, gente, saiu correndo lá pra fora. E o meu quintal era bem grande, tinha um pé de limão. E, gente, só dava vento, aquela ventania e eles expulsando. E de repente eu tava dentro de casa, eu tava chorando, eu tava muito assustada. Eu senti como se meu corpo tivesse balançando, assim, sabe? Eu sentia como se alguém tivesse me empurrando, gente, era uma coisa horrível. E de repente eu falei pro meu irmão, comecei a chamar ele, eu falei: Diego, Diego, eu tô sentindo uma sensação muito estranha, muito estranha. E, gente, quando ele entrou com essa irmã dentro de casa, eles olharam pra mim como se não fosse eu. E aí, gente, o coisa ruim se manifestou em mim. Eu só lembro que eu pedi ajuda pro Diego, depois eu abri os olhos e eu estava deitada no sofá, com quase meu vestido levantado pra cima, e depois eles me contaram que naquele momento tinha se manifestado em mim e eu tinha grudado na minha garganta falando que eu iria, que ele iria acabar comigo, né? Que eu não ia viver, que eu não ia adorar a Deus e que iria acabar comigo, e meu irmão disse que conseguiu expulsar. E aí foi revelado que tinham feito macumba pro meu casamento, era coisa pesada. E como enviou um monte de demônio, eu comecei a me afastar de Deus, sabe? Sem forças para ir para a igreja. Por isso que eu digo, meu irmão, se você é da igreja, se você é cristão, se você tiver um dia desanimado, eu não vou porque eu tô cansado, irmão, vai para a igreja. Você indo para a igreja, você não vai cansar, você vai estar sentado, você vai estar adorando a Deus, não vai te cansar, porque às vezes você deixa de ir um dia, você dá brecha pro inimigo entrar na tua vida. E a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus, ele sai dali, vem 7 demônios te atormentar. E já tinham feito, né, macumba pra mim. E tudo aquilo começou a me perturbar. E aí foi revelado, né, que uma pessoa da minha família tinha feito macumba pra mim. E eu fiquei muito assustada e eu queria saber com quem eu estava lidando. Falei: Senhor, mostra pra mim quem foi que fez, né? E aí eu comecei a pedir pra Deus, gente, pra Deus mostrar, pra mim saber com quem que eu estava lidando. E um dia eu fui dormir. Eu sonhei, gente, que eu estava dentro da minha casa e eu escutei gargalhadas no fundo do meu quintal. E quando eu cheguei no fundo, era realmente a minha casa. Quando eu cheguei no fundo do quintal, tinha uma mulher muito feia, que era alguém da minha família, que eu não vou falar aqui. E eu olhava para essa pessoa, que era uma pessoa que eu gostava muito, que eu tinha muita consideração. Pessoas da minha família, essa mulher estava sentada com vestido vermelho e ela com cachimbo, ela dava risada. E eu acordei e falei: Senhor, é ela, Pai. Depois Deus mostrou pro meu marido que sonhou que essa mesma pessoa estava de vermelho, como se fosse a pombagira, né, gente? E ela pegava uma calça do meu marido e amarrava um monte de bonequinho, isso no sonho, ele sonhou, né? E aí ele falou que repreendia no sonho e ele acordava. Pela segunda vez Deus mostrou. E aí um dia a gente foi viajar e quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu sonhei, gente, que eu estava de viagem, a minha casa estava aqui no Paraná, né?
E aí eu sonhei que essa pessoa da minha família tinha chegado, sonho, tudo sonho, gente, tinha chegado de carro e que ela ia jogar uma terra de cemitério e jogou na frente da minha casa. E tinha uma pessoa com ela que também era da família e falava assim: "Não, você tem que entrar e jogar lá dentro". E no sonho ela falava: "Eu não posso porque tem um homem de branco lá dentro". E aí, gente, eu acordei e eu vi que Deus tinha quebrado a maldição. Mesmo que essa pessoa tentasse, o Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus era viva na minha casa e não tinha mais poder. E hoje, gente, eu tô aqui para testemunhar para vocês que esse testemunho é real, aconteceu comigo, né? Como eu disse para vocês, eu vou trazer aqui pro canal muitos testemunhos de inscritas e meus também, mas esse testemunho é meu, aconteceu comigo, eu vivi isso. E graças a Deus, eu estou aqui para dizer que Jesus, que Deus, ele quebrou as maldições e que o nome dele, para que o nome dele seja glorificado, gente. É isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Deixa muito like, compartilha para alguém. Se você acha que você tá vivendo isso, coloca aqui nos comentários, né? Busque a presença de Deus, ore a Deus, que ele tem, só Deus, só Jesus tem poder, gente, para quebrar essas maldições, tá bom? Mas é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, deixa muito like, tá? Se inscreve no canal se você for novo. Um beijo e tchau!